Vamos começar então com as nossas preces iniciais. Na sequência, vamos fazer uma prática de meditação e depois a gente segue com a leitura, os comentários e os compartilhamentos, tá bom? Então, para começar, a gente vai trazer a nossa presença o mais confortável, o mais claro possível. E vamos soltar todo e qualquer esforço, soltar o que já foi, soltar também a expectativa sobre o que pode vir a ser, e preparar nosso coração e mente para o nosso estudo nesse momento. E nós podemos começar nos lembrando da nossa motivação. Cada um de nós, por motivos pessoais, particulares, escolheu estar aqui dedicar essa 1h30 de estudo, ao estudo do Dharma, à prática do Dharma. Então, relembre a sua motivação e deixe que ela permeie seu coração e mente. E com certeza, uma motivação comum a todos e todas nós é o cultivo da bodhicitta. Nós possamos desenvolver, ou melhor, redescobrir a nossa sabedoria inata, possamos ter lucidez, e a partir dessa experiência de sabedoria e lucidez, ser um agente de transformação no mundo, auxiliando aqueles que sofrem, precisam de ajuda, esse anseio de que todos os seres, sem exceção, sejam livres do sofrimento, que todos encontrem as causas e usufruam da felicidade genuína. Esse anseio, essa aspiração em nosso coração e mente de desenvolver em nós essa capacidade de ajudar todos os seres, nós nos conectamos com o Guru Rinpoche, com o nosso Lama, Alan, com todos os mestres, lamas, professores, com os quais nós temos conexão e que nos auxiliam nessa jornada. E podemos imaginar ao nosso lado todos os nossos companheiros do Dharma, nossa Sangha preciosa, que também nos apoia e auxilia nesse processo, nesse caminhar. E assim, com a confiança no caminho, a confiança nos nossos mestres, a presença de Guru Rinpoche, nós pedimos as bênçãos, recitando juntos a prece de 7 linhas. Hum. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Cid e está cercado por uma hoste de muitas daquins. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Hum Orgen Yogi Nubjansam Pema Gesa Dompola Yatsen Chogi Nyutrupnye Pema June Jesudra Kurdu Kadro Mampeku Eki Jesuda Druki Rinde Lati Shektu So
Guru Pema Siji Hum. Hum Orgen Yogi Nupjansan. Pema Gesar Dompola. Yatsen Chogi Nyodrupne. Pema June Jesudrak. Kurtu Kadro Mampeko. Kiki Jesudak Druki. Rinje Lapche Shekuso. Guru Pema Siji Hum. Refúgio Bodhicitta, no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Sochi Chonan La Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drola Pentir Sanje Drupasho Sanje Chodan Sochi Chonan La Janchu Bardu Dagni Japsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drola Pentir Sanje Drupa Shu. E agora então, encontre uma posição confortável de corpo, nós seguiremos para a meditação conduzida pelo Lama. And the key, once again, is a deeper and deeper sense of ease, of looseness, of letting go. Então, novamente, a chave é um profundo senso de soltar, de relaxar. The mind is inwardly loose and relaxed, at ease from the core. Can you maintain that stillness of awareness, even as the winds howl, the winds of desires and emotions, the activities of the mind blow by? Apenas com esse profundo relaxamento, profundo senso de conforto do sistema corpo e mente, é possível manter a consciência quieta, em quietude, em meio aos ventos dos desejos e emoções. So set your body at ease. Então estabeleça o seu corpo em conforto. And allow the respiration to flow effortlessly. E agora deixe a respiração fluir sem esforço. And set your mind at ease. E deixe a sua mente à vontade. Releasing all the tightness of grasping. Solte toda a tensão das fixações, do apego. Of desires and aversions, hopes and fears. Release them all into the space of the mind. Dos desejos, das aversões, das expectativas e medos. Solte tudo no espaço da mente. And for a little while, simply let your awareness come to rest in stillness in its own place. E por alguns instantes, deixe que a sua consciência apenas repouse em seu próprio lugar, em sua própria base. Without doing anything with it, without focusing it on any object.
sem fazer qualquer coisa, sem forçá-la na direção de qualquer objeto. Then softly let your eyes be at least partially open. E gentilmente deixe o seu olhar ao menos parcialmente abertos. Again, with your gaze vacantly, resting in the space in front of you without focusing on any visual object. Deixe o seu olhar repousar no espaço à sua frente, sem focar qualquer objeto. And from this initial starting point of stillness, now do direct your awareness, the light of your awareness, to the space of the mind. E agora, desse ponto inicial de quietude, agora sim, dirija a luz da sua consciência para o espaço da mente. And be aware of the mental appearances that rise to meet you, coming from in front, mental images, mental chit-chat. E tome consciência, então, dos eventos mentais que surgem à sua frente, das aparências, como as imagens, os pensamentos discursivos. Without labeling them or thinking about them, simply recognize the thoughts as thoughts, images as images. Sem rotulá-los e sem pensar a respeito deles, apenas reconheça os pensamentos como pensamentos, as imagens mentais como imagens mentais. Empty appearances arising in the space of the mind with no owner, no creator. Apenas aparências vazias surgindo no espaço da mente, sem qualquer dono. Like holographic images, having no substance, they have no power of their own. Como imagens holográficas, elas não têm poder, elas são vazias, não têm nada em si mesmas. They're empowered only by our grasping onto and identifying with them. Elas se empoderam apenas pela nossa fixação, por nós nos identificarmos com elas.
And now sustaining this core sense of ease, of looseness of body and awareness. E agora sustentando essa qualidade de quietude, de relaxamento, de soltar do corpo e da consciência. Be aware of the subjective impulses that arise from the mind, such as desires, feelings, emotions, intentions. Tome consciência desses impulsos subjetivos que surgem na mente, como desejos, impulsos, vontades, sentimentos. These two have no power of their own. Estes também não têm nenhum poder por si mesmos. They have power to captivate the mind, to carry us away, to torture us. Only when there is that cognitive fusion, only when we get caught in their grip. Eles só têm o poder de nos arrastar, de nos capturar, de nos fazer sofrer, de nos torturar, só se nós nos apegarmos a eles, se ocorrer a fusão cognitiva com eles, When we identify with them. se nós nos identificarmos com eles. And on occasion you may not perceive any appearances arising in the space of the mind. E de vez em quando pode ser que você não perceba nenhuma imagem, nenhum evento surgindo no espaço da mente. Or any distinct mental impulses, such as desires and emotion rising from within your Ou mind. nenhum impulso subjetivo como desejos e emoções surgindo na mente. Then simply rest in the flow of awareness of awareness. Então simplesmente repouse no fluxo de consciência da consciência. Not spacing out, Sem se sentir desorientado, but sustaining the clear flow of cognizance. mas sustentando um claro fluxo de cognoscência. The knowing the awareness of being aware. Saber que sabe de consciência da consciência.
Again, in this practice, we are cultivating and refining two faculties of the mind. Novamente, nesta prática, nós estamos cultivando e refinando duas faculdades da mente. The first is mindfulness, A primeira é a atenção plena, which we are able to sustain the flow of mindfulness of the meditative object without distraction, without forgetfulness. Por essa habilidade, nós somos capazes de sustentar o foco, a atenção plena no objeto escolhido, sem se esquecer dele, sem se perder dele. And the other is introspection, with which we monitor the flow of mindfulness. A outra é a introspecção, pela qual nós monitoramos o fluxo da atenção plena. Noting the deviations in the flow of attention. Notando os desvios do fluxo da atenção. When your awareness wanders off, is carried away by distractions. Quando a nossa consciência flutua, é carregada pelas distrações. Or withdraws into dullness, vacuity, spaced out. Ou se recolhe na sonolência, no vazio, na desorientação. So when you introspectively note that you've deviated from the main path of the practice, Então, quando você notar que você se desviou da prática principal, if you see that you've fallen over to the extreme of agitation, distraction, relax, release, and return your awareness to the meditative object. quando você notar que você se desviou para o extremo da distração ou da agitação, relaxe, solte o que te distraiu e retorne para o objeto de meditação. And on other occasions when you see you're not distracted, but you're sinking into dullness, into drowsiness, refresh your awareness, restore the flow of attention, and sustain or retain that flow of mindfulness. Em outros casos, quando você perceber que não se distraiu, mas você está se afundando em sonolência, em torpor, renove o seu interesse pela prática, retome o foco e sustente esse foco. Let's continue practicing now in silence. E agora nós seguimos a prática em silêncio.
Suavemente, vamos retomando a interação com o ambiente externo, com a tela. Já estávamos de olhos abertos, mas agora olhamos mais olhar para todo o resto e para a tela. Muito bem. Olá, para quem ainda não tinha visto, Túlio, está aí, Walter, Roberto, Margarida, Simone. Muito bem, tudo bem por aí? Vamos bem na meditação? Tenho trazido uma prática de Shamatha conduzida pelo Lama Ala, que vai nos dar suporte, né, nesse capítulo que a gente está falando sobre Shamatha. E pelo menos teoricamente estamos praticando Shamatha todo dia, né, um pouquinho. E aí é sempre bom, eu acho sempre uma coisa boa a gente fazer uma prática na quarta também, que eu não sei como é que tá a prática pessoal de cada um, nem estou cobrando, mas aí é mais um momento, né, para a gente fazer 24 minutos de meditação formal, é sempre bom. E aí na sexta, fortalecendo aí a ideia, na sexta de manhã a Flori conduz a meditação também, de 7 às 8. É uma prática também maravilhosa, se não me engano, semana passada, acho que foi atenção plena à respiração na abordagem de Dzogchen, então está sempre os ensinamentos do Lama Ala, né? Permeando e sendo o fio condutor das práticas. E por mais que seja uma abordagem um pouquinho diferente do caminho tradicional que a gente está vendo aqui, nas 4 incomensuráveis do caminho tradicional de Shamatha, mas é uma prática de atenção plena, né? E é uma prática de Shamatha, um pouquinho diferente desse, né, de atenção plena à respiração, e essa de hoje mais especificamente é atenção plenamente, reconhecendo as aparências da mente, as aparências objetivas, e nessa prática em específica, o Lama traz para a gente esse ponto de observação das aparências subjetivas, emoções, impulsos, sentimentos também, né? Que surgem de uma forma meio disfarçada, assim, né? A gente perceber claramente. Mas para a gente ter essa atenção bem refinada e perceber também esses elementos dentro dessa nossa experiência mental, porque eles nos capturam com muita facilidade e a gente é arrastada por eles com muita facilidade. Então, a gente vai desenvolvendo gradualmente essa habilidade de reconhecer essas experiências e soltá-las, né? Deixar que elas passem, não ser carregadas por ela. Ou, quando a gente é carregado, a gente percebe, pela introspecção, a gente nota que a atenção plena se desviou do foco, do objeto escolhido para a prática, e aí retorna. Então, os 2 elementos que o Lama falou bastante para a gente até aqui, nesse capítulo sobre Shamatha, atenção plena e introspecção, andando de mãos dadas e ajudando a gente a cultivar, né, a percorrer o caminho de Shamatha. Alguma dúvida, algum comentário? Seguimos. Vou compartilhar aqui o quadro só para a gente ter uma... Deixa eu botar aqui no ponto. Relembrar um pouquinho, né, do que a gente percorreu nos últimos encontros, percorrendo aqui cada um dos estágios de Shamatha. Vou aumentar um pouco, mas espero que não saia da tela. Então, a gente veio ao longo das últimas semanas contemplando, né, lendo, comentando cada um dos estágios do caminho de Shamatha. Lembrando aqui que a gente está nesse contexto de um processo gradual, um caminho gradual de Shamatha, onde a gente vai refinando a atenção, partindo do aspecto mais grosseiro para o aspecto mais sutil. Então, é um caminho gradual. Diferente da abordagem de Dzogchen, por exemplo, onde você repousa na consciência e a partir dessa consciência a atenção plena se estabelece. São caminhos diferentes, mas que a culminância não, vai ser a mesma coisa, né? Não vai ser diferente. Mas aqui, nesse caminho gradual, a gente começa lá no estágio 1 com essa atenção plena completamente enlouquecida, né? A gente tenta direcionar a atenção para o objeto e a gente se perde muito facilmente. O fluxo dos pensamentos está como uma cascata, né? A cascata lá das cataratas de Foz do Iguaçu.
A gente começa se perdendo, não dá conta de ficar um segundo no objeto e já se distraiu. E aí a gente percebe que distraiu e voltou. E aí a gente vai gradualmente percorrendo cada um desses estágios até que culmina no 9º estágio, nessa atenção plena com essa qualidade de equilíbrio sem esforço. Você simplesmente repousa nesse estado de atenção, sem ser arrastado por nada. Você é capaz de repousar por horas nesse espaço de completa liberdade de todos os condicionamentos mentais, de todos os eventos, de todas essas experiências que nos enlouquecem. E nessa culminância, aqui no estágio 9, a mente conceitual e discursiva é calma como o Monte Meru, rei das montanhas, ou seja, ela não se move, é tranquila, um estado de quietude absoluto. Então, essa experiência que só é possível de alcançá-la estando em retiro exclusivo para a prática de shamatha, né? Então, a gente, na vida comum, a gente não vai conseguir, nas nossas práticas de 24 minutos por dia, a gente não vai conseguir alcançar o estágio 9 do caminho de shamatha. Mas é inegável que mesmo fazendo nossos 24 minutos de práticas por dia, a gente já tem um grande benefício, né? Cada um de nós pode falar por si, a testemunha em primeira pessoa das experiências que tem, né, das melhoras de relação de movimento mental, dessa mente enlouquecida, mesmo que a gente não tenha tido uma grande realização, um avanço no sentido dos estágios do caminho de shamatha, a gente já pode perceber que há uma melhora da qualidade do bem-estar interno, né? A nossa mente está menos enlouquecida, ou a gente é capaz de perceber a loucura da mente e não ser arrastado por ela. A gente já consegue abrir um espaço no nosso coração e mente para cultivar compaixão, bondade amorosa, talvez, né, um pouquinho de equanimidade, não a equanimidade, sonho, né, para todas nós, mas é bem possível que a gente já tenha conseguido ampliar um pouquinho esse espectro de alcance, né, da equanimidade, alegria empática. Eu acho que todos nós aqui não chegamos à culminância do caminho, mas ainda estando ali no estágio 2, 3, a gente já é capaz de perceber benefícios muito, muito significativos da prática de shamatha. E aí a gente vai seguir, então, agora na página, deixa eu falar aqui para quem está com o livro físico, na página 70, a gente vai ver quais são os pré-requisitos para atingir shamatha. Nós detalhamos ao longo das últimas semanas esse caminho, né, cada um dos 9 estágios, e a culminância de shamatha, está depois do 9º estágio. Mas para conseguir realizar a shamatha, para conseguir a culminância da prática, tem alguns detalhes dos quais a gente precisa se atentar. Então, vai ter de saída os pré-requisitos para a prática, para atingir shamatha. E é isso que a gente vai ver agora. Então, dentro desse contexto aqui dos pré-requisitos, o Lama vai dizer: como podemos construir uma ponte para cruzar o abismo entre nossas vidas ativas e o objetivo de atingir shamatha? Conhecer os pré-requisitos tradicionais para shamatha é um começo muito prático. Mesmo que você não esteja particularmente interessado em shamatha, os pré-requisitos são boas diretrizes para um modo de vida significativo, estável, equilibrado e vigilante. Na verdade, esses pré-requisitos, eles vão trazer para a gente a base do caminho de shamatha, mas mesmo que a gente não queira fazer as práticas de shamatha ou seguir, é importante que a gente faça e siga, né? Mas mesmo que a gente não queira, esses pré-requisitos já são suficientes assim para trazer para a gente uma qualidade de vida, menos apegada, né? Com mais liberdade interna, reconhecendo aspectos que realmente nos ajudam a promover o bem-estar genuíno. Então, vamos ver quais são eles. O primeiro, um ambiente adequado. O primeiro pré-requisito é um ambiente adequado. Este é o mais fácil e mundano dos 6. Requer apenas dinheiro. Um ambiente adequado é um requisito muito simples, mas quando se avalia com mais cuidado, também se revela bastante incomum. Conforme é tradicionalmente definido, o que pressupõe uma situação de retiro, um ambiente adequado é aquele que é silencioso,
sem o som de pessoas conversando durante o dia ou cachorros latindo à noite, por exemplo. Deve ser seguro para que você não precise se preocupar com bandidos, assaltantes, cobras, leões, tigres ou elefantes. Deve ser um ambiente limpo e saudável, onde você se sinta confortável. Um lugar onde você se sinta em casa e de que você goste. Você não deveria se sentir em outro planeta, muito menos em um ambiente hostil. Nesse local, as condições básicas devem ser atendidas: comida, roupa e abrigo. Para as pessoas que estão começando como novatos na prática, é melhor não ser completamente isolado, mas também é bom não estar em meio a uma multidão de pessoas. 3 ou 4 companheiros seria ótimo. Não deveriam praticar necessariamente na mesma sala, mas próximos. A razão para ter alguns companheiros é poder relaxar, ter uma conversa entre amigos durante os intervalos. O isolamento profundo pode se tornar muito pesado, e alguma companhia ajuda a equilibrar a prática com algum calor humano, uma presença fraterna. Essa é a sua sanga, a sua comunidade. É muito bom também que haja um lugar onde você possa contemplar um horizonte amplo. Isso significa ter não apenas o céu, mas também uma vista distante na qual você possa focar. Então, aqui, para começar, está falando só do ambiente adequado para quando a gente está em retiro. E aí, se a gente quer, né, se cada um de nós quer fazer um retiro, então a gente precisa ter em mente que essas condições são necessárias. Não pode ser um lugar hostil demais, né? A gente vai ficar lá e vai ficar descompensado, né? E também não pode ser um lugar assim que você tem todo o conforto do mundo, que você vai se distrair com a televisão, por exemplo. Então tem que ser um lugar que propicie a prática, né? E é engraçado falar assim, né, que não tenha cobras, leões, elefantes, né? Não é a nossa realidade. Mas se a gente escolher ir fazer um retiro numa casinha de um sede rural, por exemplo, é possível que surja cobra, sapo, né? Então, não dentro da casinha, né? Mas no entorno pode ser que haja. Então, mas também não precisa se assustar. Então, essas condições para quando a gente vai fazer um retiro de prática. Para quem nunca fez um retiro assim mais de aprofundamento de prática, é interessante que não vá uma primeira vez, se não está habituado, sozinho, porque pode ser muito áspero. E a solidão, no tempo mais prolongado de retiro, pode ser mesmo muito desafiador. Então, no início, para quem está começando, ter uma companhia é uma coisa boa. Um calor, né, humano, uma energia fraterna, assim. Então, o Lama está dizendo que isso é uma coisa importante. Então, se alguns aqui do grupo quiserem se aventurar, de repente seja uma coisa interessante. Juntar um grupinho de 3, 4 pessoas, fazer um retiro de 10 dias, assim, dedicado exclusivamente à prática, né? Uma boa coisa. Se eu tiver a oportunidade, pode me colocar no grupo, que eu vou também. É muito bom. Então, a gente dedicar esse tempo, né? O ambiente adequado implica esses detalhamentos. Então, vamos ver o que ele fala sobre a experiência no Tibete. É interessante notar que o Tibete tinha uma população maravilhosamente grande de yogis, uma alta porcentagem. Algo naquele ambiente era bem apropriado. Não posso deixar de me perguntar se a alta altitude ajudava. Alguns dos yogis do Tibete tiveram muita dificuldade quando desceram para a Índia. Mas, se você pensa em fazer um retiro na Ásia, talvez deva pensar melhor. Há 800 milhões de indianos na Índia. Isso mesmo? 800 milhões de indianos na Índia, sendo muito difícil encontrar um lugar que seja realmente silencioso. A saúde é sempre uma questão. A comida é uma questão. Os vistos são uma questão. As diferenças culturais são uma questão. Como o Yogi Jainlam Rinpoche afirmou, você já recebeu os ensinamentos, porque você simplesmente não volta para casa. É muito melhor meditar na América do Norte do que aqui. Portanto, não é tão fácil encontrar um lugar realmente adequado, mas é possível se as pessoas têm essa intenção e podem pagar por isso. E os americanos têm sorte nisso. Temos muita terra. Eu sonho especialmente com retiros grandes e vastos espaços do Sudoeste.
O ambiente é tão importante para praticar. Ah, só esse detalhe, né? Conheço a Índia, mas por tudo que a gente já ouviu, é bem possível. Marcele conhece a Índia, né, Marcele? Então, não, a Marcele foi no Tibete, a Marcela Ivana. Mas tem esses desafios, né? Então é melhor que a gente não vá para a Índia. A gente pode fazer as práticas aqui mesmo no Brasil, no nosso caso, né? E nesse ponto, gente, eu devo dizer também que a gente tem um grande mérito, né, de ter o SEB com o Lama Santen, que tem tantos centros pelo Brasil inteiro que possibilitam a gente a ter esses lugares de prática. Se não completamente silenciosos, isolados do mundo, mas que é um ambiente criado, sonhado, criado e desenvolvido para apoiar as práticas, né? Então, a gente tem isso. Não é tão difícil para a gente. E também não é tão caro, né? No nosso caso aqui, na realidade, pensando nos centros do SEB, não é assim uma fortuna impossível. Então, a gente pode usufruir desses centros, né? Desse mérito que a gente tem de ter isso tão perto da gente, acessível. Marcelo, quer falar algo? Eu tive em Getavana durante 15 dias, é uma maravilha. Getavana é Foi uma maravilha, não tem nada. lá, eu não conheço ainda. Nada. Ai, Meu é lindo. sonho, como diz o meme, é meu sonho. Eu fiz dois retiros isolados em Alto Paraíso, que eu amo Alto, amo. Mas assim, dá para ouvir um barulhinho de estrada, quando o último retiro que eu fiz tinha uma estrada em obra, mas nada também que seja empecilho para a prática, né? Mas tem, né? Ó, tem no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sul, no Sudeste, no Norte, que eu não sei se tem, acho que não, né? Mas a gente tem essa variedade de possibilidades, que certamente vai ter um mais perto e mais acessível para cada um de nós de onde está, né? Vamos seguir. Então, o Lama deu as orientações para retiro. Vamos ver o que ele vai falar para a nossa vida comum ativa, né? Que também é importante. A gente não é só para retiro que pode ser um ambiente adequado. Na vida comum também, na vida ativa também dá para a gente considerar isso. O ambiente é tão importante para praticar em uma vida ativa quanto em um retiro. Por breves períodos, vivia em ambientes onde os problemas eram maiores que eu, impedindo que eu conseguisse avançar. Tentei com todas as minhas forças estar à altura do desafio, mas era tão hostil, adverso e desencorajador que eu não consegui. Em poucas palavras, foi isso que aconteceu. Eu me senti incapaz de lidar com o sentimento de injustiça e ressentimento. Por fim, percebi que não precisava ficar lá. Por que não mudar? Uma simples mudança de ambiente permitiu que a minha mente se sentisse feliz outra vez. Isso pode acontecer com o ambiente em que vive ou com a nossa ocupação. Talvez o seu trabalho seja apenas um lugar detestável de se estar e envolver-se nesse tipo de atividade, em um ambiente assim, durante 8 horas por dia, é algo que pode destruí-lo. Se você estiver se sentindo destruído, é melhor mudar. Naturalmente, ainda haverá questões para lidar, mas você precisa se sujeitar a desafios além de suas capacidades. O ambiente tem muito a ver com seu senso de contentamento e satisfação, sendo importante poder se sentir tranquilamente satisfeito. Então, esse é o primeiro ponto, primeiro pré-requisito para a prática de shamatha, né? Um ambiente adequado. Tudo bem aqui, gente? Nos localizamos, né? Eu acho que está tudo tão explicadinho, não tem nem mais o que eu acrescentar, mas fica aberto para quem quiser comentar qualquer coisa, tá? Seguimos para o próximo. E pensando nisso, né, no ambiente adequado, nós temos um grande mérito, né, de viver também num país onde a gente tem essa tranquilidade, num país e numa região, né, ainda que na cidade que cada um de nós viva possa ter situações de violência e fome, né, e miséria, que é real também no Brasil, a gente não pode negar isso de forma alguma, né? Mas nós, cada um de nós, na condição de vida que tem esse ambiente adequado para a prática, né? Para a prática da vida ativa. Tem uma casa, um abrigo, tem segurança alimentar, tem roupa que te protege, né? Do frio e de tudo, enfim. Tem conforto, tem acesso a cuidado de saúde, a gente tem tudo isso. Então, nesse contexto, nós temos um ambiente adequado para praticar aqui e agora, né? Onde a gente está.
A gente precisa reconhecer, agradecer, praticar, aproveitar essa oportunidade. O segundo pré-requisito é o contentamento. O segundo pré-requisito é o contentamento. Isso significa simplesmente estar satisfeito com o que é dado, atentar-se ao que está presente em termos de qualidade da sua comida, roupa, alojamento e assim por diante, contentando-se com isso. Em outras palavras, não fantasie sobre todas as coisas que você não tem, mas veja o que você tem e se contente com isso. Isso é algo bem específico e não é um ideal inalcançável. Acabei de comentar, né? Então, entra nesse aspecto do contentamento. Terceiro é ter poucos desejos. O outro lado da moeda do contentamento é ter poucos desejos. Claro, você precisa ter alguns desejos. Se ficar sem comida, precisará obter um pouco mais de comida. Mas que sejam poucos e simples. Eu costumo dizer que sejam suficientes, né, para aquilo que a gente precisa. Quando a gente ultrapassa, né, na busca por desejos que são além do necessário, aí começa na histeredônica, né? A gente pode se perder nessa busca desses desejos enlouquecidos e sem fim, e aí perder de vista o que é realmente importante. Então, o contentamento é o segundo ponto e o ter poucos desejos o terceiro. O quarto pré-requisito é a disciplina ética. É a disciplina ética pura. Isso não significa que você tenha que ser um santo. Puro não significa necessariamente que você tenha atingido a disciplina ética perfeita, que é uma das 6 parâmetros. Os 10 preceitos são uma boa matriz. Evite matar, ter má conduta sexual, roubar, mentir, caluniar, falar inutilmente, maldade, avareza e visões falsas. Já é a gente evitar essas condutas já é uma conduta ética, né? A gente já está na visão, na disciplina ética. Fique atento a esses preceitos e se você os violar, procure reconhecer o mais rapidamente possível. Reconheça como nocivo e desenvolva a determinação de não se entregar a tal atividade prejudicial no futuro. E aqui, se a gente observar cada um desses preceitos, se a gente fizer alguma dessas ações, é certo que a gente não vai se sentir bem, satisfeito, feliz, né? É certo, não precisa nem de esforço para a gente pensar, para refletir muito sobre isso. Então, mas se ainda assim, a gente se pegar, né, escorregar em alguma dessas ações, a gente reconhece como uma coisa que não é positiva para a gente nem para o outro, e aí a gente desenvolve essa determinação de não cometer de novo essa atividade prejudicial. E essa determinação é muito importante no caminho, né? Porque a gente assume esse compromisso com a gente mesmo. Mas a partir de um aspecto de consciência de que essa ação não é positiva e não nos ajuda no caminho que a gente quer trilhar, que a gente quer percorrer. Então, percebendo isso e assumindo esse compromisso, a gente vai seguir nessa disciplina ética, né? Inevitavelmente. O quarto é ter poucas preocupações. O quinto, aliás, desculpa, o quinto pré-requisito, ter poucas preocupações, realmente toca a questão de saber se é possível atingir Shamatha no contexto de um modo de vida ativo. Tradicionalmente, a maneira de ter poucas preocupações seria simplificar radicalmente o seu estilo de vida. Essa é uma maneira experimentada e testada. Mas é possível ter uma vida mais normal, comprometido em uma ocupação, encontrar pessoas e ainda manter a mente simples? Se for possível evitar que a mente se preocupe compulsivamente com toda uma miríade de detalhes e questões, então, em princípio, pode ser possível atingir Shamatha no contexto de um modo de vida ativo. À primeira vista, parece impossível, tomando como exemplo o meu estilo de vida. E, no entanto, o estilo de vida do Lama era cheio de tarefas e atividades, né? E, no entanto,
Em minha experiência, a quantidade de atividade não é realmente a questão principal. Há momentos em que tenho relativamente poucas coisas para fazer, e ainda assim, a minha mente está inacreditavelmente cheia de preocupações, enredada como uma mosca na teia de uma aranha. Há outras ocasiões em que minha mente está saudável, equilibrada e muito tranquila, embora eu tenha muito o que fazer. Nesses momentos, a mente está simplesmente desimpedida. Ela passa de forma adequada de uma coisa para outra e no final do dia, tudo o que precisava ser feito foi feito. Nesse sentido, a mente nunca tem muitas atividades. Tem apenas uma atividade, aquilo que ela está fazendo no momento presente. Quando aquela atividade termina, logo está fazendo outra coisa. Mas isso é tudo o que a mente está fazendo. Uma mente como essa não tem uma infinidade de atividades concorrentes. Está apenas fazendo o que precisa ser feito. É uma maneira muito prática de viver. Agora, não é fácil, né? Não é fácil. A gente, normalmente, quando a gente tem muitas tarefas num dia, a gente está fazendo a primeira tarefa lá de manhã e já está imaginando, nossa, que esse meu dia hoje vai ser lotado, vai ser muito cheio, vou chegar no fim dele exausta, né? E às vezes a mente, né, quando está muito enlouquecida, vai mais enlouquecida não está. A gente está sempre imaginando o que vai acontecer ao longo do dia. E aí, se a gente conseguir fazer, posso ter tarefas das 7 da manhã às 9 da noite. Mas se eu tiver às 7 da manhã, estou fazendo a tarefa das 7. Às 8, eu tenho para fazer às 8. Às 10. Se a gente for passando de uma a outra no estado de presença, a mente não vai sofrer, não vai arrastar a gente para essa loucura, né? Mas o difícil é estar realmente ali, né? Presente, atento. Então, é difícil, mas é possível, né? Então, é isso que o Lama está dizendo para a gente, que não é impossível. Pode ser difícil, mas é possível. Então, esse é ter poucas preocupações. Sexto pré-requisito, evitar a ideação compulsiva. O sexto pré-requisito é livrar-se completamente da ideação compulsiva, especialmente em relação aos desejos. Essa ideação compulsiva inclui desejos por comidas deliciosas, por sexo, riqueza, fama e assim por diante. Um praticante em retiro descreveu isso de uma maneira muito engraçada. Ele estava indo bem e havia encontrado bastante serenidade na prática. A ideação compulsiva surgia na forma de desejos tolos. No meio do retiro, começou a surgir uma conversa em sua mente. Talvez eu seja o primeiro ocidental a atingir Shamatha. E se eu conseguir, posso participar do Johnny Carson Show. Quando nos contou, é claro que ele ria de si mesmo, mas isso é um exemplo de um tipo de ideação compulsiva. Considero este pré-requisito o mais difícil de todos. Livrar-se da ideação compulsiva completamente é uma tarefa bastante complicada. Mas muitas das coisas mundanas que inundam as nossas mentes o dia todo não precisam realmente ser pensadas. Isso é uma coisa importante da gente internalizar, né? Não pensar sobre ela, mas internalizar. Muitas das coisas mundanas que inundam as nossas mentes o dia todo não precisam realmente ser pensadas. O que podemos fazer a respeito disso? Vipassana, ou a prática de atenção plena, é especialmente útil para isso. Não precisamos de um foco revestido de ferro ou de concentração unifocada do samadhi profundo. Precisamos, no entanto, estar presentes em nossos sentidos, acalmar a mente e trazê-la para o presente. É uma boa prática e você pode praticá-la em qualquer lugar. Você pode praticar enquanto conversa, enquanto faz comida, enquanto se diverte. Podemos praticar até mesmo em Nova York por curtos períodos de tempo. Esse tipo de meditação não é o mesmo que sentar-se formalmente. É uma presença mais aberta, sem reservas com o mundo. Muitas vezes, quando tentamos focar a mente, especialmente com os olhos fechados, nos perdemos em pensamentos desconexos. Sair de casa pode ser o antídoto perfeito. Eu ficava sentado do lado de fora, em uma cadeira,
observando silenciosamente algumas abelhas tocando as flores. E eu poderia facilmente me imaginar fazendo isso por 1 hora. Mas isso significa prestar atenção, não ficar ali com os olhos turvos e cansados. Na verdade, significa estar muito, muito presente. É uma prática muito benéfica e que nos dá estabilidade. É fácil ver que, se você for realmente bom em observar as abelhas em flores, ou observar uma árvore, ou simplesmente caminhar em silêncio ao passar para a posição sentada em silêncio e ficar presente em seu corpo, será algo simples. E a partir daí, você pode passar a observar calmamente a respiração e prosseguir para a meditação não discursiva. Quando observo o meu estilo de vida atual, sei que não tenho muito tempo para a meditação formal, embora faça o que posso. Mas consigo cultivar os 6 pré-requisitos em um modo de vida ativo. Se um dia eu decidir fazer outro retiro tradicional de Shamatha, o retiro irá bem à medida que eu tenha sido capaz de cultivar esses pré-requisitos e que eles tenham se tornado parte da minha vida. Se eu ainda tiver muito trabalho de casa para fazer, pode ser que eu passe um ano inteiro em retiro de Shamatha sem conseguir nada além de frustração. Os 6 pré-requisitos não são objetivos do tipo tudo ou nada, estados que você alcança ou não. Em vez disso, à medida que você os traz para a sua vida, ela se torna mais significativa. Então, esses são os 6 pré-requisitos para a prática de Shamatha, para a prática formal, mas para a nossa prática no modo de vida ativa. Essa orientação do Lama, que eu acho que está muito bem explicada, mas fica aqui aberto também se alguém tiver alguma dúvida em algum aspecto específico. E aí eu digo também, né, gente, se algum de nós aqui tem esse desejo de em algum momento fazer um retiro isolado de Shamatha, não dá para deixar para praticar na hora que entra no retiro. A gente tem que fazer uma base, né, preparar essa fundação. E o lugar, o momento de preparar é aqui agora. Pode ser que a gente não vá, escolha não ir nunca, mas isso já faz uma diferença na nossa vida comum, ativa, né? Mas se em algum momento a gente quiser dedicar 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 3 meses, 1 ano, 2 anos, quanto for, tiver disponibilidade de tempo, a gente precisa ter essa base. Senão, como o Lama disse, a gente chega lá, pode ficar um ano inteiro, mas é um ano de frustração, porque fica perdido, né? A gente não tem essa base estabelecida. Então, se a gente estiver ainda se engalfinhando, né, com todas essas experiências, ideações compulsivas, preocupações, muitos desejos de todas as ordens, vai ser muito difícil a gente sentar em quietude. Então, a gente vai preparando esse terreno, nutrindo, né, esse terreno aqui e agora. Aninha, o Paulo pode abrir aí e comentar, por gentileza. Eu vejo que uma das ajudas mais importantes que a gente tem para seguir essa preparação é realmente ter essa percepção da impermanência, como a gente esteve agora, no falecimento da mãe da Aninha, ou da situação de saúde da nossa empregada, porque aí todos os milhares de desejos que vão assolando a gente começam a ficar muito questionáveis, né? Para que eu vou perseguir esse desejo? Qual é a garantia que, né, ele realmente possa ser usufruído, que amanhã isso seja útil? A impermanência é de fato uma coisa que está escancarada diante de nós, mas se a gente não olha, finge que a vida não vai terminar nunca, que tudo que a gente. Aí fica mais difícil. Então eu vejo que a exposição a essa realidade de uma maneira serena, né, mas direta e madura, é um grande impulsor dessas preparações aí. Maravilhoso, obrigada, Paulinha. E é mesmo, né, gente? Porque a gente passa a perceber
a gente se questiona quais são as minhas prioridades, né? Com tudo isso escancarado, essa impermanência escancarada, né? A finitude está aí, né? E às vezes as nossas prioridades, elas não têm um fundamento. A longo prazo, elas não faz sentido, né? É para um prazer, às vezes, fugaz, momentâneo, né? E aquilo realmente, se outra coisa acontece e tira o foco da gente, por exemplo, a gente está num desejo enorme por alguma aquisição material. Aquilo consome a nossa mente está direcionada, a minha mente direcionada para aquilo. E aí, se de repente acontece alguma coisa que é mais importante, como, por exemplo, o estado de saúde da mãe, ou de uma pessoa que a gente ama, ou a partida de uma pessoa, né? A morte de uma pessoa que a gente ama. O que que acontece? Aquele desejo que estava nos cegando e nos enlouquecendo, que eu preciso, não tem mais sentido, né? Desde que a gente tem o básico atendido, todos esses excessos que nos movem tanto, que nos desgastam tanto, se a gente olhar bem de perto, eles só servem mesmo para nos desgastar, né? Minar a nossa energia, dragar a energia vital. E a energia é preciosa para a gente realizar outras coisas que são mais importantes, né? E aí se estabelecer conexões verdadeiras, profundas, genuínas, né? Estar aberto para essas conexões. E principalmente também, a meu ver, assim, é cada vez mais claro, assim, que o mais importante realmente é o trabalho, esse mergulho interno, né? Esse caminho que é o que vai, o que vai seguir, né? Nada do que a gente conquiste de material vai ter sentido duradouro, mas as nossas realizações internas, elas vão seguir. E além disso, assim, quando a gente se melhora enquanto pessoa, pensando nessa experiência única, a gente toca as pessoas de uma outra forma. Então, isso, de certa forma, segue também. A gente toca uma pessoa próxima, com afetividade, carinho, preocupação, como é a experiência do Paulo e da Ana agora com a empregada deles que está numa situação de câncer, né? Vocês tocam ela, tocam no sentido de ter uma presença amorosa, gentil, compassiva, acolhedora, calorosa. Isso gera benefício para ela, que toca outras pessoas que estão do lado dela. Se ela se sente acolhida, amada, respeitada, honrada. Então, essas coisas invisíveis é realmente o que tem mais sentido, né? E a gente percebe isso nesses momentos, assim. Então, é bom para a gente observar, né? Às vezes, assim, é duro demais, né? Passar por essas situações é muito duro e sofrido. Mas é também um termômetro para a gente, né? Do que é prioridade na vida. Traz para a gente, joga na cara da gente isso, né? De uma forma muito direta e clara. Nina, querida, Marcele quer complementar rapidinho, Nina, Marcele. É. Não, eu Não, queria falar uma coisa seguinte, mudando um pouquinho assim. Eu trabalho muito com residentes, né? O residente está sempre também muito ansioso para conseguir muitas coisas. Então, outro dia eu estava conversando com ele assim, a importância que chamou a atenção do contentamento. As pessoas parece que nunca estão contentes, né? E então, eu tenho que trabalhar já isso há algum tempo comigo mesmo assim, mas como porque como eu assim tenho uma base mais contente comigo mesmo, me dá uma dor de ver aqueles residentes tão novinhos e nada tá bom nunca, né? Eu tenho É, adolescente, nada tá bom. Eu tenho adolescente aqui em casa, eu tenho filhas assim, adultas jovens, assim. As pessoas têm dificuldade, muita dificuldade na nossa sociedade de se sentir simplesmente contente, é. né? Muito difícil. É. E a gente vive tempos ainda mais, que dificultam ainda mais esse contentamento, onde está bombardeado o tempo todo com coisas, objetos de desejo que você precisa ter. Não só objetos, quanto corpo, ou viagens, ou isso, ou aquilo, né? Você precisa, As precisa, pessoas fazem precisa. academia loucamente, né? Loucamente, né? Tem os É, residentes se bombando ali loucamente, ou querem uma coisa profissional enlouquecidamente, ou é, celular. É uma coisa assim, o jovem está assim, sabe? é. Mas a gente conversa bastante até, porque eu sou meia madrinha deles, né? Então, assim, eu consigo conversar com eles. Mas é Que muito bom. bom. Que Até sorte a porque. dele. Não, a minha também. É.
A minha também. também. Mas olha, eu digo que Só para ficou eles, boa. assim, ter essa presença no meio Não dessa consigo, loucura que é o mundo, né? maravilhoso, É, dá uma paradinha. maravilhoso. Nina, querida, por favor. O que eu ia falar era uma coisa que a Ana e o Paulo estavam falando, é que realmente, diante dessas situações tristes, a gente, nossa, como a gente aprende coisa, como a gente se depara com a impermanência e a gente revaloriza, põe novos valores nas coisas, né? Mas aí vem uma coisa que eu acho muito cruel, a gente esquece. Aí, daqui a pouco, o luto da mãe da Ana passa, da empregada passa, e tá tudo bem de novo, e a gente esquece. Ai, aí a gente precisa tomar outro tombo de novo para lembrar. E ai, Ai, meu Deus, como é que faz para não esquecer, gente? Para aprender e ficar cunhado na gente. Você Como que faz? sabe, Nina, que eu penso assim, essa coisa do esquecimento é muito cruel, né? Porque ela passa. E eu já tive pensando, ponderando isso com relação a outra coisa. Por exemplo, a gravidez. Se a mulher for pensar, não, se ela não esquecesse, ela não ficaria grávida de novo, porque Nunca mais, nunca porque mais. se você Parto normal pensar, nunca mais ia existir. nossa, você fica aqueles 9 meses, sofre que nem uma condenada na hora do parto, fica com aquele sofrimento para respirar, aí esquece. Esquece, daqui a 3 anos está tendo um filho maravilhoso de novo e pronto. Lamentar, Deus A me gente livre, esquece aquilo. tudo. é, mas é o caminho, né? A prática. Lembra assim, é a prática na vida ativa aí, né? Esse lembrar. Se a gente pensa na prática de chamata, né? Dentro do contexto que a gente está vendo, falando exclusivamente de chamata, por exemplo, que é uma prática de quê? De relembrar, de não esquecer. Então, o que a gente faz na prática formal? O tempo todo, relembra qual é o foco. Mantém em mente, não esquecer, né? A gente vai esquecer, vai se perder. Aí a gente relembra e volta. Quantas vezes forem necessárias? 1 milhão de vezes, 2 milhões de vezes, 50, infinitas vezes. A gente vai fazer isso com gentileza, com amorosidade, com compaixão, entendendo que esse é um modo convencional dessa mente operar, essas distrações, há muitas vidas. Não é só dessa. Esse condicionamento não é só de agora, né? Daqui dessa. Fosse, a gente estava num melhor negócio, né? Mas não é. Então a gente está com a mente condicionada a ser dessa forma. Há quantas? Não dá nem para mensurar em anos, eu não sei, né? Centenas de milhares, há quantas e quantas vidas. Então a gente olhar para isso assim, reconhecer com essa amorosidade, caramba, tô eu de novo, esqueci. Aí volta. Aí você está no meio da vida maravilhosa, de um samba lá na Lapa, né? A Nina mora no Rio também? Não, São Paulo. Eu peguei no Rio. Então, sei lá o que tem de bom em São Paulo. Samba na Lapa eu adoro, adorava, né? A gente está lá no meio mesmo. Opa! E contempla o samba como aparência vazia. Ou qualquer outra coisa. E no decorrer da vida louca a gente tiver esses flashes, ajuda a gente a voltar. Mas é isso, né? Não tem. A gente vai se familiarizando, fazendo, fazendo, fazendo. Até que chega uma hora, eu confio plenamente nas orientações do Lama Alan, de todos os professores, né? Que é o que a gente está vendo aqui. Chega uma hora que a gente não se perde tanto mais. A gente se esquece menos. Esses intervalos entre estar consciente do que é importante e se perder na vida comum, né? Se perder disso que é importante, ser arrastado por outros desejos fugazes, isso vai se espaçando mais. Então, a gente que era carregado todo dia, 24 horas por dia, a gente passa a ser carregado todo dia 23 horas e 50 minutos. Já ganhamos 10. E a gente vai ampliando esses espaços de não se perder. Mas é com essa amorosidade, essa gentileza, né? Eu penso que é esse o caminho.
pensando, fazendo essa analogia, né, essa comparação, assim, entre o que a gente recebe de orientação dentro da prática formal, sentada, e como a gente leva isso para a nossa experiência na vida ativa. A gente precisa fazer isso. Muita gente vê isso. Ah, queridos, que bom, né? Vamos parar aqui nesse ponto, porque eu acho que tá bom, nem compensa começar os 5 obscurecimentos de Chama, do caminho de Chama. Vamos deixar isso para a semana que vem. Então, cobrimos hoje esses pré-requisitos. Vamos tentar percebê-los em nós, né? Especial, eu acho que uma coisa boa da gente ter em mente, assim, dentro desses 6, vamos pensar em um que fez mais sentido para você no momento que você está da vida, mas eu acho que o contentamento, como a Marcele comentou, é uma coisa muito importante, assim. A gente reconhecer desse momento que a gente está. E aí, na nossa experiência de praticante, né? Mesmo nos momentos em que a gente se perde daquilo que é a nossa motivação genuína, a nossa aspiração no caminho, a gente perceber que a gente não se perde o tempo todo. Então, a gente se contentar com essa oportunidade de ter isso em mente, de ter isso presente, né, na nossa mente, no nosso coração, e ainda que a gente se perca algumas vezes, muitas, a gente se lembra e retorna à conexão e ao alinhamento com esse nosso desejo mais profundo e genuíno. Então, a gente se contentar com esse fato, eu acho que é uma boa coisa para a gente pensar nessa semana. Mas fica a critério de vocês, né? Cada um veja aí dentro desse feito que faz sentido. Vamos, então, dedicar os méritos da nossa prática, do nosso estudo, e aí cada um, à sua maneira, pode trazer ao coração e à mente pessoas, seres, situações, países, que nesse momento estão passando por qualquer tipo de dificuldade, sofrimento. Todos os seres, desde as crianças em Gaza, aquelas pessoas próximas de nós, desde aqueles que são capazes de promover guerra, destruir, dizimar pessoas inocentes, aqueles que lutam para apoiar essas pessoas em sofrimento. Trazemos também pessoas próximas, cada um de nós aqui, imaginando, fazendo a presença destes seres amados, do mérito, todo mérito, virtude cultivada nessa hora e meia de estudo e prática, já depositado nesse oceano vasto e profundo que beneficia a vida de todos os seres. Dedicação de méritos. Por esta acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê, e possam todas as falhas ser superadas, e do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do samsara, possa eu liberar os seres. Sonandi Tanchesi Pani Tone Pedranam Panjeshin Peganati Valon Pai Si Petsoli Droa Droa Sho. Prece de longa vida a sua santidade Dalai Lama. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da compaixão Tenzin Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de éons. Prece de longa vida ao Lama Alan Wallace. Que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os dinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda. Aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres, sem exceção, no caminho da liberação.
Por esta virtude, possa eu rapidamente realizar o lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadinho Dudá, Ogem Lama Dudune, Tovatike Malupá, Dei Salagopá, Show. E assim encerramos por hoje. Obrigada a todos e todas. Nos vemos semana. Obrigada, Aline. Obrigada, Sanga. Aline, meus sentimentos. Obrigada, Simone. Obrigada mesmo, de coração. Obrigada, Aline. Obrigada a todos, todas. Beijo, Carnê amada, e a todas e todos. Beijo. Cuidem-se.